Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta com Futebol em Rede para você, programa temático de segunda a sexta. Você pode participar, concorde ou não. É só participar aí no descritivo e a gente vai lembrar de você e da sua opinião ao longo dos programas. Lembrando para você que aqui nessa plataforma do YouTube você encontra mais de 100 entrevistas para você assistir a hora que quiser, do jeito que quiser, quando quiser, quase um curso de futebol. Tem gente para tudo quanto é lado, imprensa, jogador, para você aumentar a sua cultura esportiva. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento para lá do educado de Luiz Carlos Quartarolo, que ele quebra atrás o tema do programa de hoje. Um abraço, meu caro Fábio Seródio. A semana vai passando, os jogos acontecendo, algumas coisas até que a gente não explica, mas o futebol tem essa dinâmica, né? Cada dia é um dia diferente. E estamos aqui mais uma vez com você no Futebol em Rede. Vou aproveitar para agradecer o Carlinhos Eike Batista. Você lembra do Carlinhos, que foi dirigente do Santos, foi dirigente do São Caetano, né? Gente boa do Bragantino, que está trabalhando agora no interior de São Paulo, pelo que eu saiba. Ele, inclusive, com os amigos, estão fazendo uma brincadeira que está gerando sucesso aí também na internet, né? Todo dia, quando dá 10h10, 9h10, 10 horas, um fala assim para o outro, Pelé, Pelé, para lembrar do camisa 10 maior do mundo, né? É uma maneira de homenageá-lo. Então, obrigado, Carlinhos. A gente fica muito feliz de saber que você está nos acompanhando e já está inscrito, inclusive, no nosso canal. Faça igual a ele, se inscreva Obrigado. também, que estamos igual o Pelé, em busca do milésimo inscrito. Seródio, que coisa, hein? O Corinthians reverteu, foi buscar o resultado em campo, um gol do Roger Guedes, que é um gol Puskás, um Puskás, como queiram, um golaço realmente. E o Luxemburgo, fechou. O Peu fechou, fez milagre ou não fez? Foi apenas uma coisa excessiva, foi uma exceção. Olha, Quartarolo, cá entre nós, parabéns ao Corinthians, parabéns ao Vanderlei Luxemburgo, que são 2 jogos, 2 vitórias até então não esperadas, diante do Fluminense. Foi muito mais circunstancial do que construída, mas contra o Atlético Mineiro foi muito boa. Foi a melhor partida do Corinthians na temporada. Parabéns ao Corinthians, ao elenco todo, e parabéns ao Vanderlei Luxemburgo. Aliás, Quartarolo, a gente critica, mas a nossa crítica é pontual, como também é elogio. Hoje vamos elogiar o Vanderlei Luxemburgo, com Sim. certeza, pontualmente. Amanhã ele faz burrada, a gente vai falar errado, ao contrário. Mas hoje, o Vanderlei Luxemburgo deu um nó tático no tal do Cudê. Como o Cudê é infantil, hein, Quartarolo? Mas ele é bobinho demais. Ainda diante de pô, fechou. Tomou um nó tático tal do Cudê do Atlético Mineiro em plena arena do Corinthians em Itaquera, Quartarolo. Vou falar uma coisa para você, viu, Seródio? O Corinthians amassou realmente o Atlético. Depois da vitória sobre o Fluminense, a gente conversou aqui, e também nos bate-papos que a gente tem por aí, logo após o jogo, eu dizia o seguinte: o jogo contra o Atlético à volta, agora quarta-feira, que foi ontem, não será mais igual ao primeiro. O Corinthians não vai perder esse jogo. Podia nem se classificar, mas perder não ia perder. Era um jogo já diferente. O Corinthians você conhece bem o Corinthians por dentro e por fora mais que eu. O Corinthians, quando embala, quando está assim, é difícil parar. Então, tomara que venha aí uma nova evolução, uma avalanche corintiana. Agora, o Cudê deu asa à cobra. Primeiro, ele poupou Hulk nesse jogo. É brincadeira, né? É brincadeira. O Hulk deu uma estringada nele já na zona mista depois. Eu estou aqui, ele não me coloca para jogar, o que você quer que eu faça? E outra coisa, né? Do jeito que bateram os pênaltis, o Hulk, o Ednilson e até o argentino Batalha, eu Batalha acho não bateu que não pênalti, estão bateu tiro de preocupados. meta. Não, eu acho que eles não estão preocupados com o Cudê do técnico do América, do Atlético. Porque, pelo amor de Deus, eles querem que o cara vá embora mesmo. Não é possível, né? E o Hulk vive perdendo pênalti e continua querendo bater. Mas parabéns ao Corinthians, ao Vanderlei Luxemburgo. O time jogou com 3 zagueiros, 2 alas. Tem gente por aí dizendo que é inovação, mas desde o Oswaldo Alvarez com o Carrossel Caipira, Lazzaroni na Copa da Itália, muitos outros times por aí, há 50 anos, 3 zagueiros não é mais novidade, viu, gente? Mas para quem está começando agora, até pode ser, né? De qualquer maneira, ele mexeu no time, deu uma boa injeção de ânimo,
E, além disso, teve o Renato Augusto por um bom tempo, que daí eu achei uma boa sacada. Eu detesto quando o cara fala assim, é um grande jogador, ele vai esperar para entrar no intervalo. Daí já perdeu o jogo. Tem que começar do começo mesmo, tá certo o Luxemburgo. Mas hoje eu tenho uma dúvida. A gente vai conversar talvez isso nos próximos programas, é um bom tema. Quem é o grande jogador do Corinthians hoje? É mesmo o Renato Augusto ou é o Roger Guedes? Eu acho que são os dois, mas vamos falar isso num momento Um mais outro oportuno. momento. Com relação ao jogo o Corinthians e Atlético Mineiro, primeiro, por isso que eu não gosto de estrangeiro. Não é que eu tenho aversão. Não, não. Não, não é isso. É que o treinador estrangeiro não tem cultura esportiva brasileira. Nitidamente, o tal do Cudê olhou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e falou: pato. Isso é pato. Fato. Vamos poupar meio time, vamos ganhar desses caras aí, é pato. Eles não ganham da gente 2-0 de jeito nenhum. Ele não sabia quem era o Corinthians. Começa daí. E na arena, né? Na arena. Não sabia quem era o Corinthians. Nitidamente. O Corinthians, quando está ruim ou quando está bem, tem que ser respeitado. E ele desrespeitou o Corinthians, colocando um time boca murcha para pegar um jogo de eliminação na Copa do Brasil. Bem feito. Apanhou e, essa altura do campeonato, deve estar com o cu cheio. Com relação ao Vanderlei Luxemburgo, Ai, ai. primeiro, olha, o cara é experiente. É experiente. Sim. Acabou o jogo, tu acompanhar a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo começa assim a entrevista. Perguntaram para ele, pô, hoje o Renato Augusto voltou, ó, que legal, falou, e aí? Ele falou, primeiro, o Renato Augusto, craque, craque, CAC. muito importante. Eu não sou burro, eu sou experiente, eu tenho um craque, o craque vai jogar, o craque, eu não vou ficar segurando o craque no banco de reserva. Eu tenho que colocar o craque desde o começo. Assim eu assusto o adversário. Pronto. Ele já merecia aplausos só por causa disso. Que está cheio de bobão hoje em dia, que tem um jogador meia-boca, preserva o jogador meia-boca para quando a casa cair. O Hulk ontem. Burro. O Vanderlei Luxemburgo foi inteligente. Uma outra diferença muito grande que as pessoas precisam entender. O Hulk é um grande jogador? É. É, Mas ele é um perdedor de pênalti avassalador. verdade. Sabe o que tem no Corinthians? Tem um perdedor de pênalti avassalador. Yuri Alberto. Fagner. Fagner. Fagner sequer foi bater pênalti. Jogo Não decisivo, jogo eliminatório, pênaltis. O Vanderlei Luxemburgo, quando fez a lista, colocou o Fagner em 18ª cobrança. Só vai bater se necessário for. E começou com o Fábio Santos, que é um grande batedor, né? Sim, aí o cara lá começa com o Hulk, pronto, avacalhou. Era o grande nome, o grande perdedor de pênalti. São nesses detalhes que eu sou obrigado a dizer que o Vanderlei Luxemburgo não está morto, não. Muito pelo contrário, está vivíssimo. Tem experiência, né, Será? Morto estão esses bobinhos que estão aparecendo agora, Cudê e companhia bela. Aliás, o que ganhou o tal do Cudê na vida dele? Nada. Nada de importante. O Vanderlei Luxemburgo deu um show. Montou um time ofensivo com 3 zagueiros, botou todo mundo pressionado. Opa, Deu sorte. Deu sorte. faz parte. Mas só tem sorte quem procura ter. O gol lá do tal do Matheus Bidu é um gol luxemburguiano, porque ele vai ficar com a marca de que ele colocou o Bidu para jogar. Mas esse rapaz tá jogando bem, né, Será? Tá jogando, mas foi o Vanderlei. Até agora ninguém tinha saco roxo para colocar o Bidu no lugar do Fábio Santos. Também é verdade. E ele colocou. E, olha, Quartarolo, você falou em prêmio Puskás. O gol do Roger Guedes é uma pintura. E não me venha com bobeira aí, que o Gandula. Tem Gandula porcaria nenhuma. O rapaz foi bem pra caramba, merece todos os louros. Ele ganhou de 3, evitou que a bola saísse pela linha do fundo, tirou o goleiro e fez. O rapaz bobeou, né? O zagueirão lá, o Zaratio, Se né? eu sou o Roger Guedes, eu pego e dou autógrafo para a defesa do Atlético Mineiro inteirinha. Parabéns ao Roger Guedes. Destruiu a defesa do Atlético Mineiro. Destruiu.
Parabéns ao Corinthians. Agora, é uma reação ou é um milagre? Não sei. Eu vou te dizer uma coisa: o Corinthians pega América Mineiro, Dá para ganhar? Cuiabá É. e Santos, que até lá, os 3 primeiros próximos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não sei nem se o Santos terá treinador. Dizem que vai ter. O Paulo Roberto Falcão confirmou, mas você sabe que ele Sim. pode sair, né? Né? Ele pode ir embora. E na Libertadores da América, o Corinthians terá nesse intervalo grande duelo contra o Independente Del Valle em Del Valle, cujo empate já desgraça o Corinthians. Verdade. Mas pare para pensar, você, Quartarolo, e você, corintiano. Até outro dia, eu estava brincando aqui. Corintiano, me ajude aqui. Pai nosso que está no céu. Agora não! O Corinthians tem Mudou. tudo para subir na tabela no Campeonato Brasileiro e, se não conseguir vaga na Libertadores, vai para a Copa Sul-Americana, porque decidirá em casa contra o time de bairro do Uruguai, lá, do Liverpool. O Liverpool. E aí, Cotelo, é reação ou é milagre? Eu acho que é um pouco dos dois. O futebol tem muito disso, né? O futebol muda demais, né? O futebol muda. E daí as pessoas, principalmente o torcedor, mas o torcedor tem razão, porque o nome já diz torcedor. Quem torce, distorce, né? É torcedor. O torcedor cobra da gente o seguinte: todo mundo criticava, olha aí, ninguém acreditava. Amigo, o time nunca Diz falou. que o Neto falou durante a transmissão lá na rádio dele, o Luxemburgo, nunca critiquei, nunca critiquei. Nunca critiquei. É verdade. O Corinthians não ganhava 8 jogos, estava todo mundo descendo o pau no Luxemburgo. O time vinha jogando muito mal contra o Flamengo, fez um jogo razoável para empatar, acabou perdendo. O resultado mais justo, na minha opinião, naquele jogo seria o empate, o que também não salvava o Corinthians naquele momento da zona do rebaixamento. Depois, contra o Argentino Júnior, jogou muito mal, péssimo em Buenos Aires, e fez um ótimo jogo no segundo tempo contra o Fluminense. Também o Roger Guedes desequilibrando e aquela coisa toda que todo mundo já sabe. E ontem fez um jogo muito bom. Do começo ao fim, ele dominou o jogo, não teve nenhum problema. É claro que foi para os pênaltis, porque o placar para ser tirado era de 2 gols. E tirar 2 gols do Atlético, por mais errado que o Atlético tenha feito em alguns momentos, é muito difícil. É um time forte também. Então, o Corinthians fez a parte dele. E daí as pessoas hoje estão criticando o Yuri Alberto, que não tem jogado bem e perdeu um pênalti ontem. Se o Yuri Alberto contra o América fizer 1 ou 2 gols, já vai ter a mesma conversa. Vocês criticaram, mas esses caras que falam isso são os mesmos que estavam criticando a péssima campanha, o próprio Luxemburgo, e agora criticam o Yuri Alberto e qualquer outro aí. Faz parte do jogo. Só que as pessoas têm que entender o seguinte: do jeito que é o futebol e o calendário brasileiro, é muito rápido. É como diria o Nicola Rattioppi, é dinâmico, é dinâmico. Você vê, eu disse isso ontem e reafirmo aqui. O Fortaleza, que enfrentou o Palmeiras ontem, não é o mesmo que tomou de 3 a 3 semanas. Já tinha melhorado. Tanto é que deu trabalho, fez 1-0, não ia se classificar, que 3-0 contra o Palmeiras é difícil de tirar, e não tirou. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque é assim. Hoje você tem que olhar para o Corinthians de uma forma diferente. O Corinthians vai ser campeão brasileiro? Não. O Corinthians vai ser campeão da Libertadores? Não. O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil? Está na Copa do Brasil ainda, tá, né? Tá. Sim, eliminou o Atlético. Copa do Brasil. Copa do Brasil? Não vejo o Corinthians campeão, mas é o Corinthians, um time que você não pode desdenhar. A qualquer momento ele pode engrenar e vai embora. E realmente é o Vanderlei Luxemburgo. A gente brinca com ele, com todos os defeitos que ele possa ter, mas é uma velha raposa do futebol. Sabe o que faz na beira do gramado, sabe o que faz com os jogadores para, inclusive, motivar esses jogadores. E é um técnico que não é um garoto lá que é afastado do time, que vai para a reserva, não vai bater de frente com ele. Ao contrário do que fazia com o Fernando Lázaro, com todo o respeito. Está começando, faz parte. Então, o Corinthians, hoje, eu não diria que é um milagre, mas é mais um daqueles milagres do futebol. A coisa muda muito em 10, 15 dias ou uma semana. E uma semana, na verdade, o Corinthians, do Argentino Júnior para ontem, vê que Corinthians que entrou em campo, que vê que Corinthians que jogou. Então, eu acho que é um pouquinho realmente da competência do Vanderlei, dos jogadores. A volta do Renato Augusto ajuda demais, demais. E também um pouco dessa coisa do futebol, um imponderável que a gente pode chamar de milagre, né, Cerotti? Uma reação. Eu considero reação, não acho milagre. Agora você falou uma coisa aí que eu quero chamar a atenção.
Eu também acho que o Corinthians não será campeão brasileiro, também acho que o Corinthians não vai. Acho muito difícil se classificar na Libertadores da América, Também acho. mas ainda vamos levar em consideração que a fase virou. Mas é o Acho, mas Corinthians, né? é difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Agora, na Copa do Brasil, Cortero, para pensar, dos classificados aí, o Corinthians hoje ganha do Grêmio, do É, Bahia ganha, do América Mineiro ganha, do Atlético Paranaense ganha. é. Vamos dar uma. Do São Paulo ganha. E Não olha, sei. é o jogo mais apertado, O mas último ganha. jogo já foi difícil, hein? Quer dizer, o Corinthians teria um certo receio de um Palmeiras, de um Fluminense, o Flamengo e tal, mas, no geral, o Corinthians sempre tem condição de chegar em semifinal e final. É, Dá, eu acho que vai brigar até dá, máximo semifinal. Mas tudo bem, é dá, o mas Corinthians. dá. É o É o Corinthians, tem que Corinthians. respeitar o Corinthians. O Corinthians, quando começa a dar bordoada, é como igual ou melhor quando leva a bordoada. É em bala. O Corinthians, tá tudo dando errado, dá descarga, ele não afunda. O Corinthians está tudo dando certo, a hora que você bobeia, ele está levando na cabeça. É isso aí. Então, tem que respeitar o Corinthians. E o Vanderlei Luxemburgo, em que pese a idade que tem, o período que estava afastado, por exemplo, não dá para comparar ele com esse Cudezinho aí. Não dá. Você tem que Sim, me respeitar. Você, olha, não, o Cudê é é o juvenil. Cudê, né? É o Cudê. Não, é juvenil. É É Cudê. juvenil. E se puser um treinador juvenil na frente dele, o Vanderlei vai atropelar. Parabéns ao Vanderlei, parabéns ao Corinthians. O Roger Guedes, eu já falei no programa aqui, vou repetir, a melhor contratação dos últimos 2 anos do Corinthians, Roger Guedes. O Renato Verdade. Augusto, na minha opinião, é o grande jogador do Corinthians, não tem outro. O Cássio tem é de fundamental importância e o resto vai melhorando. É. Até outro dia, eu estou chamando esses jogadores, o Maicon, Gil, Fábio Santos, de totem para o museu. Ou você acha que eu esqueci que eu falava? Não, não esqueci. Agora, se o conjunto melhorar, até esses caras do totem vão melhorar. É, jogar eles sabem, né, Serote? Sabiam, pelo menos. É, sabe. Tomara que o Corinthians mostre reação e que não foi apenas um festival de verão. O Corinthians vai conseguir bons resultados aqui para frente. Tomara, Cortalo. Tomara para o próprio Corinthians, tomara para o Vanderlei Luxemburgo, que já deixou bem claro, pode ser o que for. É infantil ele não é. Se botar uma criancinha para brincar com ele, ele toma o doce da criança e faz maior festa. E fez ontem, né? Parabéns ao Corinthians, ao Vanderlei Luxemburgo. Realmente, o Corinthians é um time que, quando ganha, mexe com o futebol, quando perde, também é manchete, né? As pessoas têm que entender isso. E o Corinthians fez a parte dele. Foi buscar, estava numa situação muito difícil. Parabéns, jogou bem. E o Atlético Mineiro vai ter que continuar lambendo suas feridas e tentando se resolver, porque é um time que tem que jogar mais do que tem jogado. Tem que jogar mais do que tem jogado. Me desculpe você que vive criticando a gente, fala que a gente é bairrista por causa do Atlético Mineiro. Pena arrancada não se cola mais, hein? E mais do que isso, né, Cerote? Não tem. Não como é que fala quando o bichinho começa a perder pena, né? Começa a trocar de pena, né? Parece que está trocando para pior. E outra, ele reclamou, o Cudê reclamou lá do repórter, deu uma entrevista, uma resposta atravessada, quando o cara perguntou por que não jogava o Igor Gomes, jogava o Johan, né? Ontem ele começou com o Igor Gomes, né? Então acho que o repórter estava certo, devia tomar o lugar Mas cadê dele. o Johan? É, Sei lá. é brincadeira também. Da cabeça de treinador é que nem bumbum de neném. Você nunca sabe o que vai sair. Pode vir mole ou duro. Vamos lá, Falou, Serode, Cortarolo? vamos embora? Vamos, um beijo para todos vocês. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, a gente precisa disso. E vamos tocando o barco que as surpresas estão acontecendo, Quartarolo. As coisas mudam, Quartarolo. Um beijo. Você pensa o quê? Você pensa o quê, Celiote? Eu estou aqui para trabalhar, eu conheço essa coisa. Eu Acredita no conheço. projeto? Projeto logo, médio prazo, essa garotada vai chegar onde você não esperava. Um abraço, Serode, até amanhã. E como disse o Serode, se inscreva no canal. Dá uma força para os velhinhos. Um abraço. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser.